A pandemia da Covid-19 acelerou de forma abrupta a venda online de produtos farmacêuticos e fez até mesmo os varejistas mais preparados para o e-commerce de entrega rápida sentirem o impacto desse boom. Um desses impactos naturais foi o aumento das tentativas de fraude de cartão de crédito. Mas os gestores brasileiros conseguiram manter esses números controlados, junto a boas taxas de aprovação e, claro, boa experiência para os clientes cada vez mais exigentes e ansiosos. Para falar sobre como varejistas do setor de farma conseguiram ampliar as vendas online sem aumentar as fraudes, eu convido. Ele começou sua carreira em gateways de pagamento antes de ajudar a criar, em 2014, um novo sistema antifraude para o mercado brasileiro. Pioneiro na utilização de inteligência artificial para detectar vendas suspeitas no e-commerce, convido Tom Canabarro, CEO e cofundador da Conduto. Oi, Tom, tudo bem? Boa tarde, pessoal, tudo bom? Como vai? Boa tarde, é um prazer falar contigo de novo. Seja muito bem-vindo ao nosso Palco Azul, o palco é todo seu, tá bom? Maravilha, muito obrigado pelo convite, é um prazer falar com todo mundo aí. Hoje a gente vai falar um pouquinho de como manter a saúde da operação com gestão de risco, né, equilibrando ali aprovação e chargeback. Né. Para quem não conhece um pouquinho da Conduto, a gente tem 7 anos aí de vida, fundamos a empresa em 2014. Ano passado a gente processou um pouquinho mais de 240 milhões de pedidos no e-commerce brasileiro, atendendo mais de 27 mil lojistas, entre clientes diretos e parceiros, processando aí 7 pedidos por segundo, um pouquinho mais. Né. Para contextualizar um pouquinho de farma, né, e o que a gente viveu nos últimos 12 meses, um pouquinho mais dos últimos 12 meses, no mundo físico a gente tem ali 81 mil lojas cadastradas no país, segundo a Abrafarma, faturando quase 140 bilhões de reais, e esse ano de 2020 foi um ano, obviamente, de um crescimento anormal aí para o setor de 15% comparado com o ano anterior. Né? Quando a gente traz isso para o mundo online, a gente vê algo parecido e talvez mais acelerado. Né? Hoje o Brasil é o 6º maior país do setor, né, no mundo de vendas de farmacêutica online. É um faturamento estimado aí de 1 bilhão, um pouquinho mais de 1 bilhão de reais, onde mais de 5 milhões de pessoas já compraram em farmácias online, pelo menos no ano passado. É um estudo que a gente lançou aí junto com o time da Maesdra sobre o panorama do mundo farma online nesses últimos anos. E quando você olha para a pandemia, você tem um aumento muito grande, não só de volume, mas de consumidores novos, né, de pessoas que nunca fizeram uma transação antes e que agora estão comprando no online e que, obviamente, estão comprando mais vezes. Né? Então, o setor de farma foi o setor que mais cresceu na internet, né, no mundo online, na quarentena, mais que dobrou aí o volume. Né? Então, com esse contexto todo, quem compra remédio, quem compra medicamento tem pressa. Né? Então, a entrega tem que ser rápida, ou eu quero passar na farmácia aqui da esquina para pegar o remédio rápido. Então, como é que eu evito fraude e como é que eu consigo analisar uma transação rápida sem ter que travar o pedido, sem ter que falar para o cliente esperar um pouquinho. Né? Então, como é que funciona um pouquinho de análise automática, né? Quando a gente faz uma decisão em tempo real de uma transação, a gente obviamente tem uma parte importante de banco de dados, então, base histórica, quanto tempo esse cara é cliente, se esse cliente já comprou em outros lojistas da rede no passado. Tem um componente super crítico ali de inteligência artificial, né, de machine learning, para aprender constantemente com os compradores e com os fraudadores, né, então, um motor que vai aprendendo aí ao longo do tempo. Com a parte de comportamento de navegação, então se você tem um site, eu vejo ali página por página, o que você está fazendo no site, que produto você viu, se você pesquisou na segunda para comprar na sexta, se você copiou e colou o número do cartão, uma série de coisas. Né? E por fim tem o tempo de processamento, que tem que ser tudo em 1 segundo, tudo em tempo real. Então a gente está falando aí de milissegundos. Quando eu olho para análise manual, né, quando eu faço a revisão manual, é uma operação bem diferente. Né? Então eu tenho uma análise de contexto importante, então o que está sendo comprado, quem que está comprando, o histórico daquela transação, então tem uma análise contextual do analista ali, da pessoa que é difícil de jogar para um algoritmo. Você tem também, claro, uma validação cadastral importante, então e-mail, telefone, CPF, se tem algum vínculo, e se o analista entende que é necessário, a gente tem que ir para uma ligação. Né? E como a maioria das pessoas não atende a primeira ligação, não atende o número desconhecido, a gente tem que agendar para fazer um contato depois. É um processo, obviamente, um pouquinho mais moroso. E como é que o antifraude, no final, toma decisão? Né? O que a gente tem que fazer é encontrar um ponto de equilíbrio desses 3 grandes indicadores, que é o chargeback, né, a fraude, então as perdas e multas de bandeira,
a taxa de aprovação, que é não só receita, mas cliente feliz, né, a satisfação do cliente, e a revisão manual, ou seja, quantos pedidos você acha que são suspeitos, quantos pedidos você retém, que envolve um custo, envolve uma ligação, envolve um processo mais moroso, ou naquelas operações que não tem revisão manual, eu necessariamente jogo fora os pedidos que são suspeitos. Né? Então, a gente está falando aí de um falso positivo, que é pedidos bons, né, de clientes bons que são negados. Então, o nosso trabalho é encontrar o ponto de equilíbrio nesse triângulo aqui, e isso varia muito de operação para operação, de gestor para gestor, e de como é que a empresa lida com o risco. Né? Então, a gente pegou aqui 2 cases de fármacos de clientes nossos, um que tem decisão automática e um que tem revisão manual, para a gente poder comparar um pouquinho e entender como é que isso na prática se traduz. Né? Então, quando eu falo de decisão 100% automática, eu estou dizendo que em 1 segundo eu decido se o pedido vai para frente ou não. Não tem tirateima, não tem retenção, não tem ligação, não tem nada. Em 100 milissegundos, a gente toma uma decisão que a gente fala assim, o produto é despachado, que a gente fala não, o produto é barrado e aquela venda não acontece. Né? Então, isso é tudo muito, muito rápido. Quando a gente fala de volume de pedidos, né, o que dá para ver é um aumento significativo ali de vendas em março do ano passado, quando foi a primeira onda ali de quarentena, e depois em julho também um pouquinho mais. Então, teve 2 grandes saltos aí, e o patamar de pedidos se manteve e tem crescido mais. Né? Então, o volume de pedidos processados dobrou, mais que dobrou, com esse lojista em particular. Aí você vê que a taxa de aprovação também se mantém ali, apesar de um pouco volátil, ela se mantém ali equilibrada. Né? O ponto aqui é que vocês vão ver essa queda de aprovação no final do ano de 2019. Por quê? Porque teve um grande ataque ali, uma taxa de fraude relativamente alta, no finalzinho do ano passado, e por ser uma decisão automática, por eu ser obrigado a dizer, assim, em 1 segundo, se o pedido vai para frente ou não, a gente necessariamente tem que pesar na aprovação. Então, se você olhar aquele triângulo, né, para eu reduzir o chargeback, eu tenho que penalizar a taxa de aprovação, porque eu não tenho revisão manual. Né? Então, tem uma relação claríssima entre o chargeback subindo, a taxa de aprovação caindo aqui, e à medida que o ataque foi barrado, os fraudadores foram para outro lugar, a taxa de aprovação volta a subir, e o chargeback se mantém estável. Então, você vê que é uma operação mais volátil. Tanto aqui na taxa de aprovação, quanto na taxa de chargeback, é uma operação que é mais instável, porque eu não tenho mesa, eu tenho que decidir tudo em 1 segundo. Né? Quando eu trago isso para a operação com revisão manual, você vê que é um mundo bem diferente. Então, a gente tem exatamente o mesmo pulo de transações em março, exatamente o mesmo movimento, mais que dobrou as transações, mas já dá para ver que a taxa de aprovação fica mais estável. Né? Já dá para ver que ela está um pouco menos volátil ali no dia a dia e no mês a mês. Né? E quando eu olho a aprovação e chargeback, a diferença é brutal. Né? Você tem ali uma taxa de aprovação boa e constante que vai aumentando, batendo ali 99%, e o chargeback nunca passou de 0,5%. Porque mesmo que você tenha ataques, quem barra esse ataque é a revisão manual, e os pedidos bons que ficam represados, porque eles parecem com ataque, acabam sendo aprovados pela equipe de revisão. Então, você vê aqui que a gente tem uma queda, tem um pico de chargeback de 0,3, 0,4, ali em novembro também, e a taxa de aprovação cai um pouquinho, mas ele cai de 98, 99, 98 para 97, não é uma queda tão bruta quanto a gente viu na outra operação. Por quê? Porque eu tenho a fila, eu tenho a visa de revisão manual, que faz o trabalho de pegar os pedidos suspeitos e separar e realmente aprovar o que pode aprovar e negar o que nega. Então, você vê o chargeback caindo, a taxa de aprovação caindo só um pouquinho, e depois o chargeback muito mais estável e a taxa de aprovação também lá em cima. Né? Então, além da revisão manual, o que a gente gosta de olhar é o quanto da decisão é uma decisão automática e o quanto da decisão é decisão manual. Então, lá no comecinho de 2019, tudo que é roxo é decisão automática, tá? Em 1 segundo decidindo, tudo que é azul é a análise manual, né? E o verdinho são os pedidos negados aqui. Então, você vê que a taxa de revisão manual ela vai diminuindo ao longo do tempo. Ela começou lá na casa dos 10%, e à medida que passa o tempo, à medida que o machine learning vai aprendendo, essa revisão manual vai diminuindo e a gente chega num patamar bem mais estável aqui de 3%, 4%. Né? Então, isso quer dizer o quê? Que lá em janeiro de 19, 87% dos pedidos eram decididos em 1 segundo e 12% iam para a mesa. E aí isso traz um ROI de 33% pelo custo de revisão manual.
E em dezembro de 20, por exemplo, a gente tinha 97% de análise automática, ou seja, só 3% ali dos pedidos em análise manual, a gente tem um ROI de 6. Então isso quer dizer que lá atrás, a revisão manual, para cada real que você investia como um custo de revisão manual, você tinha ali 33 de retorno de receita, e hoje cada real que você investe na revisão manual, ela recupera 6 de retorno de investimento, né, com um ROI médio aí nesses últimos 24 meses de 18 vezes. E por que eu acho isso importante? Né? Porque a decisão de revisão manual ou aprovação automática é uma decisão estratégica do gestor de e-commerce. Né? A revisão manual, ela geralmente tem um ROI positivo. Então, a gente, mesmo com uma taxa de revisão baixíssima, que lá que a gente viu 3%, ainda assim vale a pena fazer a revisão manual, porque ela traz receita, ela traz faturamento, e ela também consegue ser esse buffer, né, essa gordura. Quando tem um ataque, eu não preciso necessariamente negar todo automático. Eu consigo mandar para a mesa e a mesa faz o trabalho dela e barra os pedidos. Né? Então, o ROI geralmente é positivo, é uma análise certamente mais cara, ela é mais demorada, mas ela tem ali o seu valor. Né? E, obviamente, do outro lado, você tem a aprovação automática, onde você tem muito menos fricção, é uma análise muito mais barata em tempo real, mas, como a gente viu, ela é muito mais volátil, né? Ela é muito mais instável, se você comparar com a revisão manual. Dentro dessa decisão, se eu vou fazer revisão manual, se eu vou fazer só decisão automática, tem alguns fatores que precisam ser levados em conta. Né? Primeiro é a sua operação, se você pode se dar o luxo de parar um pedido no meio, ou se você não pode, você tem que aprovar em um segundo, então isso é um requisito operacional que não tem muita negociação, né? E aonde o gestor prefere investir o tempo. Então, levando em conta que 40% das ligações não são atendidas na primeira tentativa, e a galera de 25 anos raramente atende ligação de número desconhecido, você tem ali uma taxa de pedidos cancelados porque eu não consigo falar com a pessoa. Né? Então, de um lado, você tem um ROI positivo, uma aprovação mais constante, indicadores um pouco mais constantes ao longo da operação, mais caro, obviamente, e que tem uma represagem de pedidos. Do outro lado, eu tenho uma decisão muito mais rápida, um custo muito mais rápido, né, muito mais barato também, mas eu necessariamente tenho uma operação mais instável, mais volátil, porque ela vai ou não vai, né? Não tem goleiro ali. Dentro é dentro, é fora é fora. Então, essa gangorra é uma decisão estratégica do gestor, uma decisão estratégica da companhia, porque não tem certo e errado. É só uma questão de preferência e do que você preza como valor dentro da companhia. Né? Então, de novo, quando a gente olha o trabalho de um antifraude, achar o ponto de equilíbrio dessa operação e entender onde é que a gente pode colocar a nossa nota de corte. Então, se a gente compara aqui a revisão manual com a decisão automática, então à esquerda uma operação com revisão e à direita uma operação só de decisão automática, você vê que tem uma diferença importante na operacional. Né? À esquerda, na revisão manual, você tem uma taxa de aprovação bem mais constante, você tem um chargeback mais constante, menor, obviamente, mas você tem que pensar que aqui você tem 3, 4, 5, 6, 7% dos pedidos sendo represados para que o analista depois possa fazer a decisão dele. Então, você tem ali os prós e os contras da revisão manual, obviamente o custo é um pouco mais alto também. E do lado direito a gente tem uma aprovação 100% automática, onde em um segundo toma a decisão e não tem volta, né? E aí você tem indicadores, obviamente, diferentes. É uma operação mais volátil, é uma operação que tanto a aprovação quanto o chargeback, eles variam mais mês a mês, mas você tem todos os pedidos decididos automaticamente, você não tem represagem, você não tem, obviamente, o custo da revisão manual, e o seu cliente você aprova, 5 minutos depois, se ele estiver lá na farmácia, ele consegue retirar o produto. Né? Então, de novo, não tem certo e não tem errado nessa operação aqui, nessa decisão. Mas ela é uma decisão estratégica que o gestor precisa tomar, e ele tem que ter todos os fatos na cabeça, né? O custo, os indicadores, o pedido represado, o que isso quer dizer de satisfação para o cliente, de decisão automática e de decisão manual. Né? E eu acho que o setor de farmácia é particularmente afetado por essa decisão, porque você tem um tipo de operação em que as pessoas esperam uma aprovação automática, eu compro aqui e meia hora eu estou lá na farmácia e retiro na esquina. Né? Diferente de um varejista clássico, onde você tem o despacho do centro de distribuição, a emissão de nota fiscal, o transporte, eu posso me dar o luxo de fazer revisão manual praticamente em toda a operação, ou colocar todos os pedidos
num regime de revisão manual, porque eu não tenho essa necessidade de imediatismo. Obviamente que tem muitos varejistas agora que estão fazendo entrega no mesmo dia, entrega no dia seguinte, então isso está começando a mudar também no varejo clássico do e-commerce. E para finalizar aqui, eu estou deixando aqui o QR Code, o link para o estudo que a gente fez junto com a Maestra, que dá um panorama e um diagnóstico do varejo online de farma. Então, acho que é o primeiro estudo desse que a gente lança aqui no Brasil, acho que é o primeiro estudo de e-commerce de farma que o mercado brasileiro viu, então acho que vale a pena dar uma olhada nas informações que tem lá. Então é isso, galera. Queria agradecer o convite de novo do time de e-commerce Brasil. Precisando de alguma coisa, podem obviamente consultar lá o nosso site, o nosso blog tem bastante conteúdo também. Tom, muito obrigado aí pela palestra, por deixar de uma forma muito bem explicada a diferença das duas formas ali. E, gente, vou deixar uma dica, esse primeiro diagnóstico que o Tom deixou aí disponível para vocês, é muito legal, então quem puder baixar para ver, ele está focado em saúde, a gente tem ali no portal do E-Commerce Brasil também, vale a pena dar uma conferida. Muito obrigado, Tom. Obrigado, gente. Um abraço. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!